Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor seja com cada um de vocês, nas suas vidas, nos seus lares. A você, meus amados irmãos e irmãs que têm sempre nos acompanhado em nossos vídeos. Queria convidar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscrevesse agora, clicasse nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e também clicasse no sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo e nos ajudando assim a divulgar essas mensagens para que alcançasse mais vidas para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe mais uma vez. Eu queria estar falando nessa oportunidade sobre a importância da oração. Esse é um assunto, irmãos, que muitas pessoas elas não levam muito a sério, principalmente até a nossa parte do cristianismo. Nós vemos que não há tanto interesse na oração. As pessoas elas só buscam muitas vezes a oração quando elas estão naquele extremo, passando alguma dificuldade, algum problema. Aí elas querem fazer campanha de oração, aí elas passam a noite orando, sobem monte, fazem campanhas, enquanto a oração ela não é somente para isso, não é só momento de dificuldade. Por isso que Paulo, muito sábio, ele diz para revertirmos para o dia mal, nos preparar para o dia mal. E como é que eu me preparo para o dia mal? O nosso Deus ele não é um Deus que a gente deve buscar somente numa dificuldade, de extremos. Mas é um contato que eu tenho que ter com Ele. E como é que eu tenho contato com Deus? Não é somente lendo a Bíblia, mas é a oração. A oração me leva a eu me comunicar com Deus. A oração é isso. É o meio que eu me comunico, é que eu falo com Deus. Não somente para pedir, mas para me comunicar, para me revelar a Deus e para que Ele se revele para a minha vida. E eu queria estar nesse vídeo trazendo esse assunto, a importância da oração. Queria estar lendo para os irmãos apenas um versículo do capítulo 6 da carta aos Efésios, Efésios capítulo 6, apenas o versículo 18, que Paulo ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo ele te conduza nesse texto, nesse assunto, para que você entenda qual é a profundidade, a importância da oração para a vida de um cristão. E eu poderia colocar até para todas as pessoas, se elas pudessem entender isso, a importância que é poder se comunicar com Deus, que é através da oração. Eu queria estar iniciando essa palavra contando a experiência de um grande escritor e de um grande homem de Deus chamado John L. Moody. Moody, ele, um famoso evangelista americano, ele ganhou aproximadamente, irmãos, John L. Moody, ele ganhou aproximadamente 1 milhão de almas para Cristo, para o Senhor. Esse homem ele viajou 4 milhas para ouvir Spurgeon. Os irmãos conhecem, já ouviram falar sobre Spurgeon, também um grande homem de Deus. Então ele viajou 4 milhas para poder encontrar com Spurgeon, para ouvir Spurgeon. E quando ele chega, ele refletiu dessa forma: o que mais me impressionou não foi o louvor, apesar de que acredito nunca ter ouvido tão grande cântico congregacional. Isso é Moody dizendo. Não foi a exposição do Sr. Spurgeon, apesar da excelência da mesma, e nem mesmo foi o sermão que mais me impressionou. O que mais me impressionou foi a sua oração. Ele parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo o poder do céu. Este foi o grande segredo de sua influência e de seu sucesso. Irmãos, essa palavra, essa experiência de John L. Moody, ela é incrível. Esse homem ele vai visitar Spurgeon para saber a simplicidade daquele homem, como aquele homem ele tinha aquela experiência de na sua oração, na sua oratória, via o poder de Deus. E ele ali ele encontra no ministério daquele homem, um ministério, um grande ministério de louvor. As palavras desse homem eram uma palavra direcionada pelo Espírito, mas não foi isso que surpreendeu a Moody.
mas foi a forma daquele homem se comunicar com Deus, a oração que ele fazia, a forma que ele orava, que ele falava, parecia que o céu descia. Irmãos, e às vezes eu fico observando, na minha época, que nós, novo convertido, em que nós vimos, eu vim de um ministério onde nós víamos esse poder de Deus, irmão, descer na igreja. E hoje a gente, em algum momento, não consegue ver isso mais em nosso meio. Não estou dizendo que não existe, mas hoje a gente procura falar com Deus, buscar de Deus uma direção, tantas direções, onde nós não vemos mais esse poder, essa igreja ser envolvida dessa forma. E raramente, irmãos, a gente vê como se os céus descessem sobre um culto de oração, sobre um momento de oração. A gente não vê pessoas chorando dentro dos cultos de orações, não vê aquele poder de Deus, aquele manifestar da graça do Senhor. E muitas vezes a gente observa, por que não tem acontecido isso mais em nosso meio? Essa intimidade com Deus. E eu queria falar sobre isso nessa oportunidade, irmão, nessa mensagem, sobre a importância da oração na vida de um cristão. Nós vemos que nesse 6º capítulo de Efésios, nesse 18º versículo, podemos ler palavras que salientam a tremenda importância da oração com força surpreendente e arrasadora, irmãos. Nós vemos a forma que Paulo se expressou nessas palavras, em que ele fala com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, às vezes nós lemos a palavra do Senhor, nós não observamos, irmãos, o sentido daquela palavra. E quando você olha para esse texto, ele é incrível, esse texto, da forma que ele nos surpreende com essa palavra, assim, de uma forma surpreendente, arrasadora, com toda a súplica, orando em todo o tempo no Espírito, irmãos. Não é oração consciente, inteligente, mas orando no Espírito, a palavra revelada que move o coração de Deus, que move as nossas entranhas, irmãos. E para isso, vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Olha, quando nós paramos para pesar o significado dessas palavras e notamos a seguir a ligação em que são encontradas o Filho de Deus, irmãos, o servo do Senhor, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, irmãos, inteligente, é levado a dizer somente uma coisa, irmãos: eu preciso orar, orar e orar. Devo colocar na oração toda a minha energia e meus sentimentos. Por mais que eu faça, eu devo orar. Essa é uma palavra que nós chegamos a uma conclusão quando nós vemos um texto desse, tão expressivo, tão consciente, que nos desperta para nós orarmos. Nós vemos, irmãos, esse exemplo de Spurgeon. Esse homem, ele dobrava o joelho. Muitas vezes passava a noite orando, passava a noite em claro, orando, intercedendo, para ter uma vida com Deus, para ter uma intimidade maior com Deus. Muitos querem intimidade com Deus, mas não querem se comunicar com Deus. Não ficam de joelho dobrado, muitas das vezes 15, 20 minutos. Acho que estou até falando muito tempo, 20 minutos. E pessoas, irmãos, elas desistem fácil dos seus objetivos.
Então, quando essa palavra, a gente lê um texto como esse, a conclusão que nós chegamos é essa, é orar, orar e orar, irmãos. Olhando para com exemplos como esse, vemos exemplos como homens como John Wesley, que mudou, irmãos, uma época, mudou a situação no seu país, e que hoje trouxe uma grande inspiração para uma grande denominação do metodismo wesleyano, que foi criada baseado no exemplo desse homem, John Wesley, em que esse homem dizia que o mundo era a sua paróquia, e aquele homem ele orava, ele buscava a Deus, intercedia. Aquele homem ele mudou uma história, ele criou uma história. E quantas pessoas querem mudar a história, querem fazer história, mas não querem pagar um preço de oração. Então nós vemos nesse texto, irmãos, a gente nota aqui todos. Olha como Paulo disse, note todos, em todo o tempo, com toda oração, com toda perseverança, por todos os santos. Nota esses todos. Aí a gente nota o acúmulo de palavras fortes, oração, súplica e perseverança. Palavras fortes, oração, súplica e perseverança. Primeiro que a oração, irmãos, significa orar e agir. Oração. Oração, ora e age. Ação. Como é que eu vou orar e vou ficar parado? Eu tenho que orar e tenho que agir. Então aqui diz 3 palavras fortes: oração, súplica e perseverança. Ele diz apenas uma vez a expressão forte, vigiando nisso. Você vê uma expressão muito forte que ele usa, vigiando nisto, nesse versículo 18. Ou, mais literalmente, que ele quer dizer, irmãos, Paulo quer dizer, perdendo o sono por causa disto. É o que ele quer dizer nessa palavra, vigiando nisso. Quer ser um vencedor, irmãos? Perca a noite de sono. Quer ser uma vencedora? Perca a noite de sono. Passe muitas vezes, se for necessário, com o joelho dobrado, buscando o Senhor, intimidade com Deus, vida com Deus. Então isso que Paulo quer dizer aqui é perdendo o sono. Paulo compreendeu a preguiça natural do homem, e especialmente sua preguiça natural na oração. Paulo identificou isso de imediato. Essa preguiça natural do homem e a sua preguiça natural na oração. Quantas pessoas, irmãos, elas são preguiçosas em suas orações? As suas orações são aquelas orações pela manhã, ou aquelas orações, e depois orações à noite antes de dormir. É muito bom isso. São as orações metódicas, cotidianas. Mas, irmãos, se nós queremos ser vencedores, se nós queremos ultrapassar limites, nós temos que dobrar o joelho, irmãos. Dobrar o joelho. Vencer para a glória do Senhor. Então, com poucas vezes, vamos até o fim das orações. Com poucas vezes, irmãos. Nós vemos pessoas ir até o fim das orações. Quantas vezes a igreja e o indivíduo chegam até o ponto em que estão para receber uma grande bênção em oração e justamente então desistem, ficando sonolentos e renunciam. Quantas vezes você vê pessoas desistindo dos seus objetivos? Elas não vão até o final das suas orações, muitas vezes não alcançam as suas bênçãos, porque elas desistem das suas orações. Quantas vezes nós vemos isso, irmãos? Nós, em nossos ministérios, nós vemos muitas pessoas desistindo, vão parando pelo caminho, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de propósito. E muitas vezes faz o propósito, mas quando começam as coisas ficarem mais prolongadas, porque às vezes a nossa visão é essa, de que nós
fazemos a oração, entramos num propósito e dali a alguns dias nosso Deus nos responder. Nem sempre nosso Deus nos responde de imediato. Às vezes as orações, elas demoram muito mais daquilo que as nossas bênçãos, melhor dizendo, elas demoram muito mais tempo daquilo que nós estamos esperando, aguardando. Que existe um tempo de Deus, existe um mover de Deus, um preparar de Deus, às vezes em minha vida, e às vezes aquilo que eu estou precisando, buscando no Senhor. Então eu gostaria, irmão, de encerrar essa palavra, essa mensagem. Eu gostaria que essas palavras, perdendo o sono na oração, é o que Paulo disse, que é vigiando nisso, é perdendo o sono na oração, pudessem ser gravadas a fogo em nosso coração. Gostaria que todo versículo fosse nele gravado. Que todo esse versículo que Paulo deixou para a gente, esse versículo 18, em que ele disse, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que esse versículo ele fique gravado como fogo no teu coração, nos nossos corações, para que nós possamos vencer, que nós possamos suportar, às vezes, as lutas, as batalhas, e no momento de dificuldade, nós possamos aí olhar para esse versículo e nós irmos para o joelho e saber que através de palavras como essa, que estão gravadas em nossos corações, irmãos, é que nós vencemos com toda súplica, com toda oração, vigiando nisso. Aquilo que você tem buscado, não desista, não desanime, não abandone o seu propósito. Porque no momento oportuno, o nosso Deus, Ele vai se levantar em teu favor e vai te dar a vitória. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero abençoar esse irmão, abençoar essa amada irmã. Meu Deus, que está enfrentando esse momento, ó Pai, difícil, quem sabe de desânimo. Meu Deus querido, quem sabe um problema emocional, quem sabe a dificuldade financeira. Essa pessoa que já não sabe mais, meu Deus, como falar contigo, em que muitas vezes ela dobra o joelho, mas ela não tem palavras, ó Deus eterno. Mas Deus, muitas vezes, ó Deus, Tu não espera uma palavra, Tu espera somente um agir nosso, uma posição nossa. Ana, quando ela entrou naquele templo para poder falar contigo, aquela mulher não tinha palavra, ela balbuciava a palavra ao meio-dia, e o profeta achou que ela estava embriagada, meu Deus eterno, mas aquela mulher ela foi direto no Teu altar, o seu coração se rasgou diante do altar e falou contigo, meu Deus eterno. Há momentos em que nos falta palavras, meu Deus eterno, mas o nosso coração, ele fala, meu Deus, ele clama, meu Deus eterno, pelo Teu poder. E eu quero pedir que nesse momento, quem sabe esse irmão, essa irmã, não tem palavras, ó Deus, para se dirigirem a Ti, mas Tu contempla os seus corações. Eu te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus, restaura essa fé, restaura a força, meu Deus, e que essa palavra, esse versículo, meu Deus eterno, com toda oração, com toda súplica, meu Deus eterno, vigiando nisso, possa ficar no coração dos Teus filhos, ó Deus, e eles serem renovados pelo Teu poder. Eu quero entregar, ó Deus eterno, esse irmão, essa irmã em Tuas mãos e abençoá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, te dê a vitória sobre a sua vida e que essa palavra, ela fique no teu coração. Se inscreve no nosso canal, meus irmãos. Nos ajude a divulgar essas mensagens para que vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.